patrocinado por Rabbi Shloime e Mirale Greenwald. Essa Sichá é no volume 13 do Likutei Sichot, em Parshas Nassau, a Sichá de número 2. Ela trata de quando Hashem falava para Moshe, quando Moshe entrava no El Moed, e tem dois ensinamentos de Rashi. No decorrer da Sichá nós vamos abordar os dois ensinamentos de Rashi, depois nós vamos ver umas 4 perguntas sobre essa passagem, e depois nós vamos ver as respostas, e a Sichá termina trazendo ensinamentos do Yeina Shel Torah, da parte profunda da Torá que nós aprendemos do Rashi. No último verso da Parashá, aparece que Bevó Moishe lo El Moed, quando Moishe foi no El Moed, para ledaber ito, para falar com ele, com Hashem, Vaishma et akol medaber elav, ele escutava a voz falando com ele, miala capoeires, de sobre a cobertura da arca, shelar Aarona edus, que ficava na arca sagrada, me ben shnei akruvim, entre os dois kruvim, e os dois querubins, vaidaber elav, e a voz falava com ele. Rashi explica a expressão vaidaber elav, falava com ele, e ele explica que isso vem excluir Aaron daquilo que estava sendo dito, ou seja, Deus falava para ele, para Moshe, mas não para Aaron ou para qualquer outra pessoa. A intenção de Rashi é se focar sobre as palavras vaidaber elav, falava para ele. O versículo já contava que Deus estava conversando com ele. Por que o versículo repete a expressão e falava para ele? É porque aqui deve ter um ensinamento. E o ensinamento que Rashi aprende das palavras falava para ele. Ou seja, aqui se trata de uma mensagem específica para Moshe Rabbeinu. Depois de Rashi trazer a introdução, que vaidaber elav falava para ele, ele traz aquele trechinho que foi dito antes disso. Vaishma et akol, ele escutou a voz. Rashi pergunta, será que é uma voz baixa? E Rashi responde, não, está escrito a voz. O que quer dizer a voz? A voz é uma voz conhecida, é a voz que Deus usou no Monte Sinai, ou seja, era uma voz muito alta, e a voz chegava até a porta, e ela não passava da porta para sair para fora do El Moed. A intenção aqui de Rashi é aprender do rei Ayedia, da letra rei, que quer dizer o artigo definido, akol, a voz. Que quer dizer? Não é uma voz qualquer, é a voz, é uma voz que está conhecida. Quando que voz que está conhecida, porque na revelação divina no Sinai, Deus usou uma voz muito forte, uma voz que foi escutada pelos 600 mil homens do povo de Israel, e também das mulheres. Então era uma voz muito forte, e por isso está escrito, Vaishma et akol, ele escutou a voz. Existem aqui 4 perguntas. A primeira pergunta é, no versículo primeiro está escrito, ele escutou a voz. E depois está escrito, e Deus falou com ele. Mas quando Rashi ele aborda, ele primeiro explica, ele falou com ele, e depois Rashi explica, ele escutou a voz. Por que Rashi inverte a ordem? A segunda pergunta é, Rashi pergunta, será que era uma voz baixa? Da onde você vê que Rashi imagina que a pessoa iria pensar que a voz é baixa? Por quê? O que levaria a pessoa a pensar que a voz que Moshe Rabbeinu escutava era uma voz baixa? Por que pelo menos não era considerada uma voz num volume normal? Da onde que Rashi tira que as pessoas iriam pensar, olhando isso, que a voz seria uma voz baixa? A terceira pergunta é, para responder à questão que a voz não era uma voz de um baixo volume,
Bastava dizer Akol, a voz, era a voz do Sinai, etc. Por que Rashi acrescenta aqui mais um detalhe? Que a voz só chegava até a porta e ela não saía para fora da porta do Ohel Moed. Qual é a necessidade de acrescentar também esse detalhe? A quarta pergunta é, por que Rashi também cita a expressão e escutou a voz? Bastava ele ter dito a voz e deduzir tudo do fato da palavra voz vir com o artigo definido a. Por que ele também cita o verbo vaishma et juntamente com a voz? Vamos começar a construir as respostas às perguntas 1, 2 e 4. Depois vem a resposta à pergunta 3. A primeira coisa é o seguinte: Rashi tinha dito que Vaidaber Elav falou com ele, falou com Moishe, ou seja, só Moishe escutava. E se Moishe escutava e Aaron não, a primeira ideia que a gente vai ter é que talvez a voz era uma voz muito baixa. Era uma voz muito baixa, Aaron não era capaz de escutar, mas Moishe Rabbeinu, que tinha poderes especiais, como a gente vê que ele quando chegou lá em Etró, ele espantou os outros pastores e salvou eles e assim por diante. Então você vê que Moishe tinha poderes que outros não têm. Então talvez é por isso, a voz era uma voz baixa, Aaron não conseguiu escutar, mas Moishe, com seus poderes especiais, ele sim escutava uma voz baixa. Isso se aprende que não era assim, porque está escrito, Vaishma et Akol, ele escutou a voz, então a gente vê que aquela voz do Sinai, que foi dito num volume muito alto, e o povo inteiro escutou, foi essa voz que foi utilizada lá. Ah, mas então se foi utilizada, por que Aaron ele não escutou? Porque Deus queria falar uma mensagem especificamente para Moshe. E é isso que o Pasuk fala, Vaidaber Elav, falou para ele. E isso vem excluir Aaron das Dibrot. Não porque a voz era uma voz baixa, mas porque Deus fez um milagre específico para que só Moishe e não Aaron ele escutasse. E é por isso que no ato de escutar a voz, existe algo de especial, existe um hidush, que Moishe Rabbeinu, ele era aquele que era capaz de escutar a mensagem. Respondendo à pergunta 3. Por um lado, era uma voz que não era uma voz baixa, era uma voz alta, mas havia um milagre que só Moishe escutava e Aaron não. Por outro lado, se era uma voz tão alta assim e Moishe Rabbeinu escutava, aqui vem uma pergunta, por que Moishe Rabbeinu não precisava vir até o Ohel Moed para escutar aquela voz, que foi a voz original do Sinai, foi escutada no mundo inteiro. No universo inteiro se escutou a voz que Hashem estava falando no Har Sinai, na revelação do Sinai. Mas aqui acontecia um segundo milagre. Além de que a voz era alta, mas só Moshe Rabbeinu escutava, aconteceu um segundo milagre, que mesmo para Moshe Rabbeinu, aquela voz não saía para fora do Ohel Moed. A voz ia até somente a porta do Ohel Moed, e era por isso que Moshe Rabbeinu tinha que entrar no Ohel Moed para poder escutar a voz. E aí vem a parte profunda da Torá, o Eina Shel Toira, e o Eina Shel Toira, ele pergunta exatamente por que a voz ela se interrompia. Porque a voz, quando chegava na porta, ela se interrompia. Mas acontece o seguinte, a voz era a voz do Sinai, e no Sinai também aconteceu uma interrupção. A interrupção que lá aconteceu não foi uma interrupção no espaço, já que a voz divina se escutou
escutava em todo o universo, mas foi uma interrupção no tempo. Está escrito, Bimshoch hayovel ema yalu ba'ar, quando tocou o Yovel, quando houve um grande toque do shofar, e após o toque do shofar, era o sinal de que a presença divina ela não estava mais revelada lá, e houve uma interrupção. E por que houve essa interrupção? Porque Hashem, apesar de ter feito toda aquela revelação do Sinai, ele agora queria dar início a uma nova etapa. E essa etapa é a etapa do nosso trabalho para Hashem. O trabalho através de Bechirat Chofshit, através do livre-arbítrio. E o que acontece? Se a revelação do Sinai, Anochi Hashem Elokecha, ela continuasse, se o tempo todo nós tivéssemos uma revelação, o mundo não seria um mundo, o mundo seria um grande Ohel Moed, e nós teríamos o tempo todo vendo Hashem. Mas Hashem queria que a santidade no mundo viesse em consequência do nosso trabalho. E é isso que está escrito que Nitave HaKadosh Baruch Hu liois loi dira betartoinim. Deus queria ter uma moradia no nível inferior. E para isso o mundo tem que ser sim um nível inferior. E a gente tem que trabalhar e fazer desse mundo para trazer sim a revelação de Hashem. Ou seja, a revelação de Hashem não tem que ser uma coisa automática, a revelação de Hashem tem que ser algo que venha através do nosso trabalho, porque é isso que Hashem queria. E por isso Hashem ele fez com que na porta do El Moed começasse o mundo, para que a gente fizesse o nosso trabalho. Isso também tem uma lição individual para nós, apesar de que você possa estar no El Moed como Moshe Rabbeinu estava, com toda a revelação divina, o El Moed ainda não é o objetivo final. O objetivo final para Moshe Rabbeinu era o quê? Leimor, era transmitir a revelação do El Moed para o mundo todo, e através disso, através do nosso trabalho em Torah Mitzvahs, transformar esse mundo numa dira e um mishkan para Lois Barach, para Kodesh Baruch Hu.